Pessoal, o Floquinhos aqui perguntou o que acontece quando a gente corre em jejum. Será que a gente vai perder massa muscular? Será que a gente vai emagrecer mais rápido? Porque falam que não pode correr no aeróbico em jejum, Floquinhos. O que você acha dessa? Muito bem. Então clica no gostei, se inscreva aqui no canal, pois você vai entender tudo, se você pode correr em jejum ou não e o que vai acontecer. Pessoal, é o seguinte, ficou muito popular o aeróbico em jejum, não é mesmo? E o aeróbico em jejum ele tem o pressuposto, explicando aqui rapidamente, sobre você fazer uma caminhada acelerada normalmente, ou seja, um aeróbico de baixa intensidade, para que você foque somente na gordura. O que acontece aqui, pessoal? É que nós temos alguns pequenos probleminhas. Se você pegar um indivíduo de 150 quilos e colocar ele para andar a 5 km por hora, a frequência cardíaca dele vai ser muito maior do que um indivíduo de 50 quilos. Se esse indivíduo for descondicionado, isso muda. Logo, o que a gente não pode pensar é caminhada e corrida. Não funciona assim. Eu já expliquei isso no vídeo do aeróbico em jejum. Sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar Leandro Twin, mais tema que você vai encontrar. Logo, o que importa mesmo é a frequência cardíaca da atividade física. Se você pegar uma pessoa que é muito bem condicionada, isso acontece muito. Estou trabalhando com um aluno meu para a TAF. Vou pegar esse aluno e vou exigir que ele melhore do condicionamento cardiovascular para que ele consiga render e passar no teste de aptidão física para a polícia militar de forma fácil. É um indivíduo que quando ele tiver mais magro, né, ou seja, mais leve, mais condicionado, se ele só fazer uma caminhada em jejum, ele vai simplesmente atingir às vezes 100 batimentos por minuto. A gente sabe que para um aeróbico em jejum, em linhas gerais, a gente está falando aí de 120, 125. Você vai ter que correr. E aí quando você correr, você automaticamente, fazendo o aeróbico em jejum, como é o pressuposto dele, de baixa intensidade. Só que para você a baixa intensidade é corridinha, porque você está muito bem condicionado e você está leve. Então respondendo aqui nesta análise, você pode correr em jejum. Porém, não é só nessa análise que a gente vai discutir, porque nem todo mundo está nessa condição. Então vamos adiante. Quando você já fala de uma pessoa que está ali, mediana, tranquila, tem um condicionamento mais ou menos, então se ela fizer uma caminhada em jejum, ela atinge os 120, 125 batimentos por minuto. Se ela correr, vai ultrapassar essa frequência cardíaca. Ou seja, o meu treinamento vai começar a entrar em alta intensidade e em jejum. A pergunta de vocês agora é: posso treinar em alta intensidade em jejum? O que vai acontecer? E a resposta é: depende. Depende do quê? Presta atenção no seguinte. Eu vou dar uma pincelada, tá? Juro que não vai ficar muito difícil não, fica sossegado. E se ficar, pergunta aí nos comentários que a gente vai sempre respondendo, eu faço outro vídeo. Você tem o sistema nervoso simpático em ação e ele tem alguns funcionamentos com mecanismos autorregulatórios. Então o que acontece? Quando você começa a fazer uma atividade, você começa a diminuir o açúcar do seu sangue, certo? Porque você está consumindo energia. Se diminuir muito, você desmaia, morre. O corpo provavelmente não vai querer isso de você. Você começa a entender que tem alguma coisa que não permite que o nível de açúcar no sangue caia. Porque se ele cair muito, a gente já conversou. Quais são os mecanismos? Mecanismo número 1, glucagon. O glucagon ele é um hormônio antagônico, ou seja, contrário da insulina. A insulina carrega carga glicídica plasmática para a célula e o glucagon tira da célula e joga para a corrente sanguínea. Os dois são importantes, cada um no seu momento. Insulina no descanso para fazer recuperação, estoque, etc. Glucagon na hora que está descendo o pau, você ter mais energia para aguentar o pau. Beleza. Tem outra coisa que faz isso, porque às vezes o glucagon pode não dar conta. Pode vir um pau muito grande e você fala assim, poxa, não aguento. Claro, nós temos outros hormônios que vão ajudar nisso. Como, por exemplo, as catecolaminas, epinefrina e norepinefrina. Também são hiperglicemiantes. E se elas não derem conta? Pois então nós temos o GH. Ô Leandrão, mas o GH não é anabólico? Ele é anabólico no tecido muscular e catabólico no tecido adiposo. Então, ele aumenta a glicemia do sangue justamente para que torne o sangue mais rico e aguente a intensidade do que está vindo. E se todos esses não derem conta, eu desmaio? Não, a gente tem um outro ainda, o cortisol. O cortisol ajuda nisso? Isso. Se a gente tirar o cortisol a zero agora, todos nós morreríamos em questão de minutos. Para você ver o tanto que ele é importante. Então, você não quer zerar cortisol.
pode ter certeza. Você não precisa dele alta quantidade no momento que não está acontecendo nada. Então eu estou aqui tranquilo, na minha, brincando com o meu cachorrinho, e aí simplesmente o cortisol alto lá em cima, isso vai me fazer mal, tá? Mas isso é acontecido em situações de estresse. Para que tudo isso, Leandrão? Eu só queria saber se dá para correr em jejum ou não. Não, presta atenção. Você entende que esses mecanismos aumentam a glicemia do sangue? Logo, se você vai correr em jejum e esses mecanismos seus funcionam direitinho, você consegue sim, sem problemas, treinar em alta intensidade, inclusive musculação. Então, você pode fazer um treinamento de alta intensidade em jejum. Mas, será que todos os indivíduos têm um preparo hormonal dessas vertentes aqui levantadas num nível que aguente uma corrida de ultra intensidade? Não. Normalmente, os indivíduos que são iniciantes não têm um bom trabalho do cortisol, do GH, da epinefrina, da norepinefrina, do glucagon. Então, normalmente, indivíduos iniciantes não vão poder treinar em alta intensidade em jejum. Os que são muito iniciantes e estão muito descondicionados, nem mesmo de baixa intensidade. Então, você vai pegar, às vezes, um indivíduo que ele fala, não, beleza, eu vou treinar, não, eu vou fazer de baixa intensidade. Vai e desmaia. Por quê? Porque está tão ruim que não pode. Então, aeróbico em jejum para iniciantes, não é que não pode, mas normalmente não dá certo. Treinar em alta intensidade em jejum, seja musculação, seja corrida, para iniciantes intermediários, melhor não. Para avançados, já existe a possibilidade. Então, um avançado pode correr em jejum, isso daí é verdade. Também não. Vamos dividir de novo. Nós temos avançados de vários níveis. Então, quando você pega um indivíduo que é avançado, num nível natural, numa coisa mais humana, ele vai conseguir sim treinar ali, porque o treino dele é uma coisa de uma capacidade que não exige tanto assim pro condicionamento dele. Agora, eu vou pegar, não é mesmo, Floquinhos? Vem aqui. Floquinhos, agora pensa assim, a gente pega um cara que é um atleta muito bom, um atleta que treina muito pesado. Se ele for treinar, pessoal, em jejum, ele vai precisar de tanta energia que mesmo ele tendo mecanismos regulatórios muito fortes, não dá conta, porque é demais para ele. É muita intensidade. E aí você começa a entender que dependendo da qualidade do treino, o indivíduo não vai poder treinar nunca. Não, mas ele é super treinado, Leandrão. Não importa, porque o nível de exigência dele é tão alto que simplesmente você não vai conseguir regular. E esse indivíduo, talvez ele não passe mal, mas ele não vai render. Do meio para o fim, a atividade dele já fica uma porcaria, ele não tem mais força, não tem mais rendimento. E como ele precisa de intensidade alta para agredir o corpo no bom sentido e trazer uma melhora de performance, não compensa ele correr em jejum. Ou treinar musculação em jejum, ou treinar qualquer coisa em jejum. Resumindo tudo então, se vocês não querem errar em nenhuma circunstância, não entendi nada do vídeo, não faz nada em jejum. Tá? Não entendeu nada? Não faz nada em jejum. Pronto. Você comendo antes, não vai dar muito errado. Se você entendeu parcialmente o vídeo, você que é iniciante, não faça nada em jejum. Quando você for para intermediário, você faz de baixa intensidade, que provavelmente vai dar tudo certo. Se você entender um pouquinho mais do vídeo, você vai entender que o iniciante pode isso, mas se ele for começando a subir para avançado, ele pode treinar em alta intensidade. Mas se ele for um avançado de alta exigência, ele também deixa de poder correr, treinar, qualquer tipo de coisa. Leandrão, adorei o vídeo, que legal, queria continuar aprendendo mais sobre o treinamento em jejum, porque aí o treinamento eu vou perder massa muscular, não é mesmo? Mas sempre você vai perder massa muscular. Vou deixar você com esse vídeo aqui, tudo sobre como fazer um treinamento em jejum. Quem pode, circunstâncias, BCA tira o jejum ou não, cafeína tira o jejum ou não, etc. Dá uma conferidinha nesse vídeo aqui.